quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Com o coração cheio de gratidão e também, Pai, de súplicas em favor daqueles pedidos que aqui foram feitos nesta noite. Que o Senhor responda a cada um. Em especial pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que ao abrirmos a Tua palavra, o Espírito Santo fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo do livro Eventos Finais, que fala sobre a chuva serôdia. A chuva serôdia é um assunto muito empolgante, é um assunto muito adventista. É o capítulo 13 do livro Eventos Finais. Nós estivemos visitando Israel, a Leila e eu, no mês de setembro. E exatamente no mês de setembro para outubro é o princípio da chuva temporã. É a ocasião da chuva temporã, a primeira chuva, que prepara o solo para a semeadura. Só que esta chuva temporã, que começa por volta de setembro e outubro, ela continua. Ela é uma chuva fraca, preparando o solo para a semeadura, e ela continua através dos meses, até chegar então no período da primavera, lá por volta de março, abril, que é o primeiro mês deles, de um calendário judaico, é o mês de Nisan. Então, nesse período de março para abril, vem a chuva forte, chamada chuva serôdia. A chuva serôdia é a chuva que prepara o grão para a colheita, para amadurecer o grão, para ele ser colhido. Isso ocorre na época de março para abril. Eu quero que vocês abram a Bíblia agora em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, e vamos ver o verso 23. Joel capítulo 2 e o verso 23. Aqui nós lemos: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Deus promete dar a você ensinador de justiça. O ensinador de justiça, aquele que nos ensina, aquele que nos corrige, aquele que nos instrui, é o Espírito Santo. E interessante que Joel capítulo 2, 23 está falando da chuva temporã e da chuva serôdia e do ensinador da justiça, que é o Espírito Santo, que nos seria dado. Leia agora o finalzinho do verso 23. E fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Usualmente, a chuva temporã não ocorre no primeiro mês. No primeiro mês do calendário judeu, que é o mês de Nisan, não é a chuva temporã, isso sim é chuva serôdia. Mas aqui está dizendo, quando chegasse o tempo da chuva serôdia, ou seja, no primeiro mês, Deus faria com que fosse derramada as duas chuvas. Porque é para ser uma chuva torrencial, é para chamar a atenção, é para mostrar a boa vontade de Deus, de que realmente o Espírito Santo seja derramado sobre a sua igreja, neste período final da história terrestre, neste período final da última geração sobre a terra. Por isso, Joel está falando, fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês. E o que aconteceria quando a chuva temporã e serôdia fossem derramados no primeiro mês? Nós estamos aguardando esta promessa para o nosso tempo. O que aconteceria? Verso 28 em diante. Joel capítulo 2, versos 28 em diante diz: e há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. O derramamento do Espírito Santo ocorreria no nosso tempo, no tempo final. E aqueles que fossem cheios do Espírito Santo, o que fariam? Os filhos e filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos e os mancebos, os jovens, teriam visões. Será que nós estamos preparados para isso? Quando alguém chega na igreja e diz, Deus me revelou, as pessoas se escandalizam. Quando as pessoas dizem, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão, eles olham com olhos de incredulidade, dizendo, vai me dizer que você se acha o tal, você acha que Deus está dando uma visão para você? Existe muita incredulidade. Nós, na realidade, não estamos acreditando no que a palavra de Deus diz, que Ele vai derramar no tempo do fim, e nós estamos vivendo no tempo do fim, o Espírito Santo. Tanto a chuva temporã como a serôdia. E os jovens terão visões. E os velhos terão sonhos. E filhos e filhas nossos profetizarão. E o que acontecerá? Verso 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu. As pessoas estão aí admiradas pela lua vermelha, não é? Foi ontem, não foi? Parece-me que foi ontem. A lua vermelha no céu. São sinais no céu. Nós sabemos que o sinal no sol, o escurecimento do sol, da lua, e também a queda das estrelas ocorreram, esses sinais ocorreram em 1780, 1833. Mas nós sabemos também que estes sinais vão acontecer de novo. Estejamos preparados. Só que eles serão na sequência em que está na Bíblia. Um grande tremor de terra, na sequência em que está em Apocalipse capítulo 6, verso 12 em diante. Um grande tremor de terra que sacode a terra, não sacode um país ou um continente, sacode a terra. Um grande tremor de terra. Na sequência virá então o escurecimento do sol, e então a lua vermelha, e então a queda das estrelas, e então ilhas e montes se movendo dos seus lugares. São sinais que ocorrerão antes do povo de Deus começar a ser selado com o selo do Deus vivo, porque isso está no contexto do sexto selo, Apocalipse 6, verso 12 em diante. E o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo está no contexto do sexto selo, porque está no capítulo 7 de Apocalipse, onde fala que o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo. Queridos, aqui está falando e também sobre o verso 30, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Nós perdemos muito na compreensão e na bênção do estudo da profecia quando nós achamos que algo que aconteceu não acontece mais. Ellen White repete várias vezes, a história se repete. Ela repete que a história se repete. Quando você lê o livro Testemunhos para Ministros, ela diz, a história vai se repetir. Decreto dominical existiu no passado, vai existir no futuro. Supremacia papal existiu na Idade Média, vai existir no futuro. Perseguição existiu no passado, existirá no futuro. Mártires no passado, mártires no futuro. Derramamento do Espírito Santo aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. Queridos, quando nós lemos em Atos capítulo 2, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versos 16 a 20. Atos capítulo 2, versos 16 a 20, está falando que estes sinais de Joel ocorreram nos dias do Pentecoste. Lá no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos que estiveram se preparando para receber a chuva temporã do Espírito Santo. Atos capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado estando eles reunidos 50 dias após a ressurreição de Jesus, dia do Pentecostes. E veja como eles interpretaram o derramamento do Espírito Santo para aquele dia, naquela vez. Capítulo 2, versos 16 em diante. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
Ele está citando Joel, exatamente o Joel capítulo 2, versos 18 em diante. Ali onde nós lemos. Joel capítulo 2, verso 28 em diante. 28? Não. Joel capítulo 2, verso 28, está sendo citado aqui em Atos capítulo 2, verso 16, como sendo cumprido nos dias em que o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes sobre os discípulos, e 3.000 almas se converteram num dia. Estão percebendo? Porém, lá em Joel diz que nos últimos dias aconteceria isso. E aqui diz também, verso 16, vamos ler de novo. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Já chegou o grande e glorioso dia do Senhor? Não. Nós estamos às portas do grande e glorioso dia do Senhor, a volta de Jesus. Isto vai se cumprir nos últimos dias. Porém, na mente dos discípulos, eles já estavam vivendo nos últimos dias. Na mente dos discípulos sempre existiu a semana de 7.000 anos. Os discípulos pensavam assim, os judeus pensavam assim, os pioneiros da igreja adventista pensavam assim, que a semana da criação é uma semana de 7 dias, de 24 horas, dias literais, mas eles acreditavam, como J.N. Andrews escreveu, que também representava uma semana de 7.000 anos. J.N. Andrews escreveu uma série de 6 artigos na revista Adventista, e o título do artigo dele, dos 6 artigos, foi uma série. O título era A Semana Profética de 7.000 Anos. Na mente dos discípulos, nos dias deles, já tinham se passado 4.000 anos. Ou seja, dos 7 dias de 1.000 anos, já tinham se passado quanto? 4.000 anos, 4 dias. Eles estavam agora esperando os próximos 2 dias, os 2 últimos dias, para completar 6.000 anos de pecado na terra. J.N. Andrews diz que 6.000 anos seriam de pecado na terra, e que o 7º milênio seria o milênio de Apocalipse 20, quando o povo de Deus estaria no céu e Satanás amarrado por 1.000 anos. Esta foi a série de artigos de J.N. Andrews. E Ellen White endossou isto. Por quê? Ela menciona também no grande conflito várias vezes os 6.000 anos de pecado. Ela repete: 6.000 anos de pecado se passaram e finalmente Satanás foi preso. Claramente ela fala que Satanás será preso após se completarem 6.000 anos de pecado. O 7º milênio é o povo de Deus no céu e Satanás preso. E queridos, por isso os discípulos disseram aqui no verso 17 de Atos capítulo 2: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Na mente deles só faltavam mais 2 dias de 1.000 anos. Seriam os últimos 2 dias. Mas nós sabemos, queridos, que os últimos dias aqui também se aplicam aos nossos dias. Aos nossos dias. Nós somos realmente filhos de Deus vivendo na terra nos últimos dias, a poucos passos da volta de Jesus, na iminência da volta de Jesus. E em nossos dias o Espírito Santo deve ser derramado na vida sua, na vida minha. Só existe uma coisa que pode impedir o derramamento do Espírito Santo na sua e na minha vida: pecados. Pecados. Mas é tão fácil resolver o problema do pecado. É tão fácil porque o pecado é resolvido com sangue, e o sangue está à disposição de todo aquele que crê. O sangue já está à disposição porque foi derramado na cruz do Calvário.
Nós fomos comprados pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Portanto, por que vivermos complicados com os nossos pecados, sendo que existe um remédio? É tolice quando temos uma doença e não queremos usar o remédio. E ficamos sofrendo e temos o remédio. E o remédio é o sangue de Jesus. Amém. A única coisa que pode impedir o derramamento do Espírito Santo na sua vida, meu irmão, é o pecado consciente. Ah, mas eu sou pecador. Não, não estou falando desse pecado que faz de você um pecador. Porque mesmo os que confessam os pecados são pecadores. Porque temos uma natureza pecaminosa. Mas, queridos, não é essa natureza pecaminosa que nos exclui do céu. É a prática de pecados conhecidos. É a prática de pecados familiares. Isso nos exclui do céu. Isso impede o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Isso entristece o Espírito Santo. Por isso, a promessa que Joel fez, lá em Joel capítulo 2, é repetida pelos discípulos no Pentecostes, como acontecendo o cumprimento ali. Mas nós queremos que ela vai se cumprir também em nossos dias. O derramamento do Espírito Santo. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Aquela chuva que foi derramada no dia do Pentecostes, escatologicamente, ou melhor, historicamente, foi a chuva temporã. Historicamente. E a chuva temporã continua sendo derramada ao longo dos séculos e séculos. Até hoje, a chuva temporã está sendo derramada, preparando a igreja para receber a chuva serôdia. Mas nós temos que clamar pela chuva serôdia. Nós temos que querer a chuva serôdia. E nós temos que romper com os nossos pecados. Nós temos que preparar o caminho para o derramamento do Espírito Santo. E nós preparamos o caminho da mesma forma como os discípulos prepararam o caminho nos 10 dias que passaram no cenáculo. Existe uma apostila escrita pelo pastor Mark Finley, 10 dias no cenáculo. Vale a pena ler, meditar nela. O que eles ficaram fazendo naqueles 10 dias no cenáculo? Brincando, jogando bola, balançando na rede? Queridos, orando, confessando os pecados, eliminando as diferenças que existiam entre eles. Existiam muitas diferenças entre eles, briguinhas, espírito de supremacia. Quem é o maior? Quem é o chefe aqui? Ainda existia esse espírito, e o Espírito Santo não poderia ser derramado com esse espírito. Durante 10 dias, eles eliminaram estas diferenças, essas contendas, invejas, e então o Espírito Santo foi derramado 10 dias depois, no dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Nós estamos esperando para o nosso tempo a chuva serôdia. Mas receberão a chuva serôdia aqueles que estão recebendo diariamente a chuva temporã. A chuva temporã do Espírito Santo deve estar sendo derramada sobre você todas as manhãs, todos os momentos do dia, preparando o seu coração para a grande, torrencial e poderosa chuva serôdia do Espírito Santo. Em obediência à ordem de Cristo, os discípulos esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. Não ficaram ociosos, diz o registro, que estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram a incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, tem que existir união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito Santo derramado. O Espírito Santo não é derramado de qualquer jeito, a despeito de qualquer coisa. Não, o Espírito Santo é condicional. Se confessarmos, se eliminarmos as divergências, se prepararmos o caminho,
o Espírito Santo será derramado. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, a temporã. E glorioso foi o resultado. 3.000 almas converteram-se num dia. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Sob a influência do Espírito Santo, milhares se converteram num dia. O Espírito Santo os capacitava a falar com fluência línguas que eles nunca tinham estudado em escola ou universidade alguma. Eles aprenderam a falar permanentemente as línguas. Não é que eles falaram as línguas estrangeiras, as quais eles nunca tinham estudado, somente naquele dia do Pentecostes, não. Eles aprenderam a falar permanentemente. E quando eles se dividiram e se distribuíram pela terra para pregar o Evangelho, eles foram em missão para os países cujas línguas eles aprenderam. E eles aprenderam a falar gramaticalmente correto. Eles não falavam nós vai, não, nós fica. Queridos, o Espírito Santo quando ensina correto. E o povo ficava admirado, como esses homens sabem falar. Então era uma evidência de que o Espírito Santo os possuía. O Espírito Santo possuía a mente deles e controlava a mente e a língua deles. Mas eram línguas estrangeiras. Não eram línguas estranhas. Hoje o mundo está sendo dominado por um dom de línguas falso, que é o dom de línguas estranhas. Não é o dom de língua verdadeiro. O dom de língua verdadeiro é língua estrangeira para pregar o Evangelho a quem não entende a nossa língua. Mas o dom de língua estranha, que é o comum hoje no pentecostalismo, não é para pregar o Evangelho. É exibicionismo. Quando a pessoa que fala não entende, quem ouve não entende. Queridos, isso não é dom de língua do Espírito Santo. Os discípulos tinham o coração sobrecarregado com a benevolência tão ampla, tão profunda e tão vasto alcance que foram impelidos a ir aos confins da terra, testificando do poder de Cristo. E qual foi o resultado daquele derramamento chamado chuva temporã do Espírito Santo? Qual foi o resultado? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado, ao ponto de Paulo, o apóstolo, falar que o Evangelho alcançou o mundo todo naquele tempo. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia, porém, será mais abundante, e nós estamos vivendo no tempo dela. Porém, infelizmente, a igreja nunca esteve tão comprometida com o pecado como hoje. É o pecado da internet, é o pecado da pornografia, é o pecado da novela, é o pecado da intemperança, da glutonaria, é o pecado... Enfim, irmãos, existem tantos pecados na tecnologia, pecados na sociedade, pecados novos que não existiam naquele tempo. Satanás se aperfeiçoou na arte de criar pecados diferentes e disfarçados. E a igreja está comprometida. Exatamente no momento em que a chuva serôdia deveria ser derramada. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra. Será que nós estamos nos avizinhando do fim da ceifa da terra? Nós estamos no tempo da ceifa. É a hora de colher. Mas só o fruto poderá ser amadurecido com a chuva serôdia. E o que impede o derramamento da chuva serôdia? Não é o mundo. O que impede o derramamento da chuva serôdia não é a pornografia do mundo, não é a podridão do mundo, não são os pecados dos ímpios, dos incrédulos, dos ateus. O que impede, queridos, é a pecaminosidade do povo de Deus, escolhido de Deus, da igreja de Deus. Porque Deus tem que agir através dos seus agentes na terra. E os seus agentes são filhos e filhas comprados pelo sangue de Jesus. Chamados para viver uma vida santa, uma vida pura.
sermos participantes da natureza divina, participantes da santidade de Deus. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Aleluia! Isso vai acontecer. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Esta obra será semelhante à do dia do Pentecostes. A chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Agora aqui na página 108, nós lemos sobre o alto clamor. Quando você ouve a frase alto clamor, na página 108 desta edição, não é? Quando fala sobre o alto clamor, está falando, o alto clamor é a pregação da terceira mensagem angélica. Só que a pregação da terceira mensagem angélica, ela será acompanhada pela pregação da primeira e da segunda. Será a pregação das três juntas, unidas, compactas, como se fosse uma só. Porque as três mensagens angélicas começaram a ser pregadas em 1844, e elas estão sendo pregadas, só que a terceira mensagem angélica não se cumpriu ainda, porque ela vai se cumprir quando sair o decreto dominical. Porém, quando sair o decreto dominical, a mensagem do terceiro anjo será pregada não isolada da primeira e da segunda. Por quê? Porque quando sair o decreto dominical, é o momento de iniciar o selamento do povo de Deus. É o momento de aplicar o selo do Deus vivo na testa dos filhos e filhas de Deus. E é o momento em que os ímpios serão marcados pelo sinal da besta. Então, queridos, antes de Deus começar o selamento do seu povo, novamente a mensagem, chegou a hora do juízo, será pregada. E esta é a primeira mensagem. Chegou a hora do juízo. Em 1844 foi pregado, chegou a hora do juízo, mas foi o juízo dos mortos. Mas agora, quando sair o decreto dominical, nós pregaremos, chegou a hora do juízo. Mas não é agora dos mortos, é agora o juízo dos vivos. Então, queridos, a mensagem do terceiro anjo, ela será pregada juntamente com a primeira mensagem, anunciando a chegada do juízo dos vivos. E caiu Babilônia, será proclamada de novo: sai dela, povo meu. Na Bíblia eles chamam, a Bíblia menciona as três mensagens angélicas sendo pregadas de forma compacta, na voz do quarto anjo. Na voz do quarto anjo, que é Apocalipse capítulo 18. Sai dela, povo meu, para que não incorras nas maldições e nas pragas que cairão sobre Babilônia. Sai dela. Deus tem o seu povo ainda em Babilônia. O alto clamor, nesse tempo a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé, no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã nos são necessárias até o fim. Por isso vamos continuar recebendo chuva temporã todos os dias, sempre, sempre, sempre. Não para nunca a chuva temporã na nossa vida, até que venha a chuva serôdia. Assim também, lá na Palestina, a chuva temporã não parava. Ela começava por volta de setembro para outubro, mas não parava, ela continuava aquela chuvinha fina, e até quando chegava a chuva grossa, que era a chuva serôdia, por volta de março para abril. O Espírito Santo procura habitar em cada coração, caso seja ele bem-vindo como hóspede honrado. Será que o Espírito Santo é um hóspede bem-vindo na sua vida? Na sua casa? Na sua cozinha? No seu fogão? Será que o Espírito Santo é um hóspede bem-vindo no seu lar? Na sua televisão? No seu quarto de dormir? Será que o Espírito Santo é um hóspede bem-vindo no nosso lar? O Espírito Santo procura habitar em cada coração, caso seja ele bem-vindo como hóspede honrado. Caso seja ele, é condicional. Os que receberem o Espírito se tornarão completos em Cristo.
A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. O Espírito Santo gera em você então o quê? Pensamentos santos. O que mais? Celestiais afeições. Você começa a se apaixonar pelas coisas do céu. Atos semelhantes ao de Cristo tomarão lugar de pensamentos impuros, sentimentos perversos. Podemos ter recebido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Nunca podemos parar de pedir. Quem recebe hoje, amanhã quer receber mais do Espírito Santo, mais e mais poder. Bem embaixo na página 108 diz: quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Cristo veio quando o caminho foi preparado. Quem preparou o caminho para a vinda de Jesus? João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus. Quem preparará o caminho para a vinda de Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, para ser derramado, o caminho tem que ser preparado na nossa vida, pela confissão, pelo rompimento com pecados que nós carregamos por décadas. Há pessoas que estão na igreja há 40, 50 anos. De que adianta se há 40 e 50 anos estão praticando os mesmos pecadinhos? Os mesmos pecadinhos, não avançam. Se agarram com unhas e dentes a costumes, hábitos que não são santos. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus, assim como não pode fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia do Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro, mas isto é algo atual. Pare de pensar nisso como sendo algo futuro. Busque como sendo uma promessa que deve se cumprir hoje. Se confessamos os nossos pecados hoje, hoje o Espírito Santo começa a ser derramado sobre nós. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Temos que buscá-la, orar por ela, crer nela. Precisamos tê-la, e o céu espera para concedê-la. Porém, aqueles que não amam a Jesus, mas que estão na igreja, porém, aqueles que não querem o batismo do Espírito Santo, mas estão na igreja, começam a criticar aqueles que estão inflamados pelo Espírito, incendiados pelo Espírito. Começam a considerá-los como extremistas, como fanáticos, como alarmistas. Eles não acreditam. Por isso a página sagrada diz que o Espírito Santo estará sendo derramado em forma de chuva serôdia sobre alguém que está ao nosso lado. E nós muitas vezes não estaremos percebendo. Uma pessoa pode estar assentada na mesma fileira de banco em que você está, e ela está sendo batizada pelo Espírito Santo, e você pode não estar nem aí. Querem um exemplo? Ellen White, quando solteira, nome Ellen Gold Harmon, ela era gêmea de Elizabeth. Sabiam? Que ela era gêmea. Naquele tempo, as famílias pobres, os irmãos ou as irmãs dormiam na mesma cama. Ela dormia na mesma cama da irmã. E a irmã deitava, Elizabeth, e dormia. E ela não conseguia dormir, porque ela estava apavorada com seus pecados.
Ela queria confessar os pecados e ter a certeza de que Deus a aceitou. Elizabeth não demonstrava interesse pelas coisas espirituais. Elizabeth não tinha interesse pelas coisas religiosas. E o Espírito Santo era derramado sobre Ellen, no mesmo quarto, ajoelhada, do lado da mesma cama onde a irmã estava deitada. E o Espírito Santo sendo derramado sobre ela. Ela teve sonhos, teve visões, ali. A irmã deitada na mesma cama e ela ao lado. E esta irmã nunca aceitou a Jesus até a morte. Nunca. Nunca se tornou membro da Igreja Adventista. Nunca foi uma pessoa religiosa. Queridos, o Espírito Santo pode estar sendo derramado por alguém que está sentado justo ao seu lado. E você nem está percebendo. O que impede? O nosso comprometimento com o pecado. Eu não digo pecados grandes, porque pecados grandes, os que estão vivendo na igreja e frequentando os cultos da igreja, não praticam pecados grandes, porque pecados grandes assustam. Mas o que realmente impede são pecados pequenos. Talvez pecados que nós nem consideramos pecados, porque se tornaram tão corriqueiros e tão normais, todo mundo faz, mas isto impede. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo. Então não existe um padrão que todo mundo vai receber igual. Não existe um padrão. Não, o mesmo que eu der para esse, eu vou dar para aquele. Não, irmãos. Deus trata cada um como se existisse somente Ele no mundo. Sabiam? Deus trata todo mundo igual. Será? Jesus falou: aqueles que são por mim, aqueles que me confessam diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai. E os que não me confessam diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai. Mas Deus não trata todo mundo igual? A Bíblia diz: aqueles que me amam, eu amarei. Já leram esse verso na Bíblia? Aqueles que me amam, eu amarei. Aqueles que me buscam de todo o coração, me acharão. Então, queridos, o derramamento do Espírito Santo também é proporcional ao seu intenso desejo de receber. Assim como entre os discípulos nem todos dormiam com a cabeça recostada no peito de Jesus, mas João sim. Por quê? Porque ele queria. Os outros nem pensaram, se pensaram não tiveram coragem. E João pensou, teve coragem e fez. Por isso entrou para a história como discípulo amado. Por quê? Porque ele escolheu ser o discípulo amado. Quem criou esse título foi ele mesmo. Ele mesmo se chamou de discípulo amado. Ele queria ser e entrou para a história como discípulo amado. Você busca aquilo que você quer e você encontra. Por isso o derramamento do Espírito Santo é proporcional ao desejo de cada um. Uns recebem mais, outros menos. Uns recebem mais rapidamente, outros demoram mais. Lemos, presta atenção neste texto. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo. A fé exercida nesse sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Deus me deu uma bênção, irmãos. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu comecei a aprender. Tive bons, consagrados pastores, esposas de pastores que começaram a me ensinar. A minha namorada naquele tempo, que hoje é minha esposa. Mas aquilo que nos ensinavam, nós pegávamos. E começávamos a praticar, não amanhã, mas no mesmo dia. À medida que você pega a luz que Deus dá e começa a praticar, você recebe mais luz.
mais luz. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Que respeito? O batismo do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo na sua vida. O Senhor quer que o importunemos sobre isso, pedindo. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, chegar às condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Precisa haver um reavivamento e uma reforma. Mas quem quer a reforma? Quando se fala em reforma, as pessoas dão risada, criticam, fazem piada. Pastores fazem piada um do outro. Membros fazem piada um do outro. Piadas no sentido de que, você acha que eu sou coelhinho para viver de cenoura e de alface? Ou vamos tomar um suco de ameixa? Não é? E eu perguntei para um pastor que me convidou para tomar suco de ameixa. Falei, suco de ameixa? Nunca tomei. Mas ele estava caçoando, né? Ele disse, não, Samuel, é a Coca-Cola. Ah, suco de ameixa, Coca-Cola. Queridos, eu não tomo Coca-Cola, nunca tomei. A bebida que Deus nos deixou para beber chama-se água. Água. Fora das refeições. Reforma da saúde, meus queridos. Ela entra na sua vida pelo poder do Espírito Santo, fazendo reformas nos hábitos e costumes alimentares que nós temos. E então produz um grande reavivamento na sua vida. Porque reforma e reavivamento precisam caminhar juntos. Reforma sem reavivamento é legalismo. É horrível conhecer pessoas que são da reforma de saúde, mas não foram reavivadas. É horrível, eu já convivi com vários. São pessoas detestáveis. São pessoas intolerantes com os outros, que pegam no pé de todo mundo, mas que não ganha gente para Jesus, não. Só afasta. Reforma sem reavivamento vira legalismo. Mas reavivamento sem reforma vira oba-oba. E hoje o mundo está cheio de oba-oba. Religião fácil. Religião sentimental. Então, queridos, Deus quer e Deus exige que reforma e reavivamento andem juntos. E eles vão ocorrer nesta sequência. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. E reforma? Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. É na maneira de viver, é na maneira de comer, de beber, na maneira de trabalhar, nas horas em que nós dormimos, na hora de dormir, na hora de levantar. Tudo isso envolve reforma. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e precisam fundir-se para realizá-la. Quando os fiéis tiverem a presença permanente de Cristo no coração, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver mais rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns para com os outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará em nenhum detalhe. Amemo-nos uns aos outros. O cristianismo é a revelação do mais terno afeto de uns pelos outros. Porque o mandamento de Deus foi que nos amássemos uns aos outros, não que nos amassemos uns aos outros.
Os atributos de Deus, os atributos que Deus mais aprecia, percebam agora, os atributos que Deus mais aprecia são amor e pureza. Pureza na mente, pureza no corpo. Esses atributos devem ser estimados por todo cristão. O mais forte argumento a favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. É tão gostoso conviver com pessoas amáveis. E o Espírito Santo torna você uma pessoa amável. Amém. O verdadeiro cristão mantém as janelas do coração abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Seu mais elevado desejo é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Não podemos usar o Espírito de Deus, mas é Ele que deve nos usar. Terminando, queridos, vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, todo orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter. A colheita desta vida é o caráter. Nós temos que desenvolver um caráter semelhante ao de Jesus, que Ele é o padrão. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação a nossa vida. Então a chuva serôdia cairá sobre nós. A chuva temporã, ela é derramada sobre pessoas que ainda estão vivendo na prática de pecados conhecidos. Porque a chuva temporã, ela ajuda no processo da conversão. Mas a chuva serôdia não será derramada sobre aqueles que ainda vivem na prática de pecados conhecidos. Isso não vai acontecer. Cumpre-nos, portanto, remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação a nossa vida. E então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no Pentecostes. Eis que Deus quer dar para você e para mim a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. Batizar-nos com o Espírito Santo e produzir em você o caráter de Jesus. Há 2000 anos, Jesus está esperando que o caráter dele seja reproduzido na sua igreja. E você está sendo convidado para reproduzir o caráter de Jesus na sua vida. Ser mais semelhante a Ele. Quando isto acontecer, Cristo virá para buscar aqueles que são dele. Amém, irmãos? Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.